gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Souza e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre lúpus, né? Esse é um mês bem especial, tá certo? Conhecido como Maio Roxo. Hoje é dia 10 de maio, é o dia que eu tô gravando esse vídeo. E dia 10 de maio é conhecido como o Dia Mundial que se dá atenção a pacientes com lúpus, né? Conhecido como Maio Roxo. Por isso que eu estou aqui a caráter. E para quem não me conhece, né, para quem está de passagem aqui nesse vídeo, em 2005 eu fui diagnosticada com lúpus, né, ou seja, faz 18 anos que eu estou nessa luta, lidando com essa doença, tá certo? E o propósito desse vídeo, a ideia do vídeo aqui, é falar um pouco com vocês sobre essa doença, né, o que é lúpus, tá certo? Também falar sobre como é que tem sido a minha jornada esse tempo todo, né, ao lidar com essa doença, que é uma doença muito séria, e como é que eu tô atualmente, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí pra mim, por favor. Já compartilha com alguém que você conhece, que tem lúpus ou que tá num processo de descoberta, tá bom? Faz um comentário aqui também, eu agradeço bastante. Então, gente, o que é lúpus? Lúpus é uma doença inflamatória crônica autoimune. Em termos simples, gente, um paciente com lúpus, os anticorpos, né, em vez de proteger o nosso corpo, ele se volta contra o nosso próprio corpo, comprometendo vários órgãos, né, da pessoa que tem lúpus. Há dois tipos de lúpus mais conhecido, que é o lúpus cutâneo, que é um tipo de lúpus que ele afeta mais a pele, né, com algumas manchas, como também o lúpus sistêmico, que é o que eu tenho, que é mais sério, que eu considero, que pode afetar vários órgãos internos e ter várias complicações. Então, gente, como é que eu descobri que estava com lúpus? Em 2001, eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. Eu gravei já um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Então, em 2001, eu comecei a ser acompanhada com um reumatologista e comecei o tratamento para artrite reumatoide. E de 2001 até 2005, eu comecei a apresentar outros sintomas, que os médicos começaram a suspeitar que eu estava com outro problema de saúde. E que sintomas eram esses, né? Eu lembro que meu cabelo ele caía muito mesmo, muito mesmo. Meu cabelo ficou assim bem ralinho, sabe? Bem pouquinho. Eu lembro também que eu sentia muitas dores nas articulações, muitas dores nas juntas, no cotovelo, no tornozelo. Eu lembro também que eu tinha dificuldade de comer, eu não tinha apetite, muita fadiga, muito cansaço, né? Muita febre também. Então, esses sintomas que eu estava sentindo, né, os médicos começaram a suspeitar que eu poderia estar com outro problema, no caso, lúpus. E aí começou a investigação. E aí, junto com esses sintomas, mais um exame específico que se faz para descobrir se tem lúpus ou não, conhecido como FAM, o meu deu positivo. Então, tanto os sintomas como o exame, né, comprovou que eu realmente estava com lúpus. E isso em 2005. E como foi descobrir que eu estava com essa doença, né? A princípio, gente, foi muito mesmo, muito difícil, né? Tudo que é no começo, né, a gente sabe que é muito difícil. Pelo fato de a gente não conhecer, né, não entender bem, né, a seriedade do problema. Então levou um tempo até eu entender, né, o quanto era sério o lúpus, né, o quanto era grave essa doença, né, se assim, a pessoa não cuidasse. Durante esse tempo todo, né, assim, no início, nos primeiros anos, foi bem difícil para mim, porque era uma época que, né, eu era bem jovem, né, eu estava estudando ainda, então eu tive muitos altos e baixos. Eu tenho fortes lembranças, né, que eu vivia muito no hospital, né, era sempre exames, sempre consultas. Eu lembro que eu me internei várias vezes, né, e de tantas internações eu lembro que quase eu desisti da escola. Teve um ano que eu me internei 3 vezes no ano e foram 3 vezes com vários dias. E isso me prejudicou na escola, né? Eu tava querendo desanimar, desistir da escola, mas graças a Deus eu não desisti, né? Mas tudo isso por conta da doença, né? Então, quando você tem um paciente que você tem lúpus,
a gente se torna muito vulnerável, frágil, né? A gente adoece muito, né? Eu lembro que também eu tive muita pneumonia, né? Pneumonias que me levaram a internações. Então, assim, é bem difícil. E como toda doença, né? No começo, até você entender a seriedade, ela te causa muito sofrimento. Eu tive, além da dificuldade na escola, eu lembro que afetou muito, né, a minha autoestima, porque eu me sentia diferente, das outras meninas, né? Eu não conseguia fazer coisas que antes eu fazia, não conseguia mais. Eu lembro também que eu ficava me comparando, né? Eu não tinha me desenvolvido, meu corpo não tinha desenvolvido que nem de uma menina normal da minha idade. Então, tudo isso por conta da doença, né? Então, isso afetou muito a minha autoestima, sabe? Eu não tinha mais prazer em viver, gente, sendo bem sincera com vocês. Né? Eu era bem jovem, ou seja, em 2005 eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, então foi num período bem difícil. Mas assim, gente, diante de tudo isso, né, que o lúpus ele pode causar, né, ele no caso me causou no meu caso, quando eu entendi a seriedade da doença, quando eu entendi o que eu precisava fazer para mim estar bem e mais a minha vontade de viver, então eu comecei a lutar. Porque eu confesso para vocês que nos primeiros anos eu negligenciei bastante o meu tratamento, né? Eu não sei se alguém que está assistindo esse vídeo que tem lúpus se identifica, né? Mas eu lembro que nos primeiros anos eu não aceitava, eu não quis aceitar que eu estava com essa doença. Eu não gostava da ideia de estar tomando remédio. Inclusive, muitas vezes eu não tomava o meu remédio, né? Porque eu achava que eu não precisava daquilo. Na minha cabeça eu não tinha aquela doença, entendeu? Então, eu acredito que no começo, né, é normal. Mas só que isso não pode se estender por muito tempo, né? Porque a gente precisa seguir bem o tratamento para que você possa continuar bem. Então, quando eu entendi a seriedade da doença, né? Porque é uma doença que, se não cuidar, ela pode ter complicações e pode até chegar a pessoa morrer. Inclusive, eu lembro que em algumas internações minhas, eu perdi colegas, né? Eu presenciei morte de colegas com lúpus, né? Porque devido à complicação da doença, né? A pessoa ficou tão mal que infelizmente chegou a morrer. Então isso começou a servir de alerta para mim, né? Que eu precisava acordar para a vida, que eu precisava, se eu queria viver, eu precisava me cuidar, levar a sério o meu tratamento. Então, quando eu entendi a seriedade da doença, quando eu sabia realmente o que eu tinha que fazer e a mais a minha vontade de querer viver, então eu comecei, gente, a lutar, sabe? E é isso que eu quero dizer aqui pra vocês, né, para compartilhar com vocês, tanto para quem tem lúpus, também como para quem não tem, que quando a gente luta, a gente pode sair vencendo, né? Eu sou uma prova disso, né? Há 18 anos eu lido com essa doença muito séria, mas hoje eu posso dizer que eu estou em remissão, né? Porque eu estou bem, né? Graças a Deus, né? Eu tenho levado muito a sério o meu tratamento. Eu me esforço em não faltar às minhas consultas e fazer todos os meus exames. Então, eu me esforço o máximo possível de levar a sério o meu tratamento. Tem alguma coisa aqui ou lá que a gente precisa melhorar, né? Mas, no geral, eu levo muito a sério o meu tratamento. Então, como também, gente, outras coisas além do tratamento, outras coisas que a gente precisa fazer, né? Mais uma vez eu vou falar aqui para vocês a importância da atividade física. E eu sou uma pessoa que, quando eu sabia que a atividade física era uma das coisas, da forma de ajudar no meu tratamento, para me ajudar a estar bem, então quando eu decidi que eu ia começar a praticar atividade física, então eu levei muito a sério. E eu tenho certeza que hoje um dos motivos de eu estar bem, de eu estar em remissão da doença, é a atividade física, gente. Então, assim, a gente precisa, é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer, né, para a gente poder vencer a doença. Eu sei que não é fácil, é muito difícil esse processo de descoberta, exame médico, é muito cansativo. Não vou dizer para vocês que teve hora que eu não tive vontade de desistir, eu tive muita vontade de desistir. Eu não aceitava,
sabe? Então, assim, é muito difícil. Mas, gente, a gente precisa, se a gente realmente quer viver, a gente precisa lutar, né? Então, eu fiz isso e ainda faço, porque eu ainda tenho a doença, por mais que eu esteja bem, né? Eu ainda tenho um problema, né? Eu ainda preciso tomar medicações, eu tenho que fazer exame de rotina, eu tenho que ir para as consultas regularmente. Então, é um tratamento, é uma doença crônica, a gente não tem cura. Então, se você que está assistindo esse vídeo tem lúpus ou conhece alguém que tem, né, já comenta aqui ou compartilha, né, e comenta aqui a sua experiência, tá certo? Porque é isso, gente, qualquer doença, eu acredito que ela pode ter um controle, mas desde que a gente faça a nossa parte. Então, aí o que eu quero passar aqui, a mensagem principal aqui desse vídeo, é justamente essa, né? Se eu tô bem hoje, né? Graças a Deus, graças à minha vontade de viver, graças ao meu tratamento. E eu sou muito grata a Deus por hoje ter um tratamento bom, num hospital bom, apesar de ser um hospital público, Sistema Único de Saúde, mas é um hospital que me dá o suporte que eu preciso, né? Eu sei que para muitos é muito difícil isso, né? Conseguir. Mas é isso, gente. Desde que a gente lute, a gente sai vencendo, tá bom? Então, essa era a minha experiência aqui com essa doença. Eu pretendo falar mais um pouco sobre lúpus, né? Porque é um assunto assim, muito extenso, né? Eu tive uma história muito longa, né? São 18 anos, tá certo? Mas no decorrer do tempo eu vou falar mais, me sentir mais preparada para falar aqui com vocês sobre essa doença, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já dá um like aí, deixa um comentário aqui, compartilha com alguém, tá certo? E eu agradeço muito. Então, obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!